Vamos para uma aula inicial de Excel. Meu nome é Thaís Ramos e eu vou mostrar a tela do programa e também as principais edições. Novos resultados, direto ao assunto. Vamos iniciar com a abertura do Excel. Então aqui embaixo, na área de pesquisa do Windows, vocês vão escrever aí Excel, vai aparecer o ícone do programa, clicou no ícone e vai mostrar essa tela. Então vamos abrir a partir de uma pasta de trabalho em branco. Lá em cima na barra de título ele vai mostrar pasta 1, Excel. Dentro dessa pasta nós podemos trabalhar com diversas planilhas. Então explorando a tela do Excel, barra de título. Logo abaixo nós temos as guias, então tem aqui guia arquivo. O que aparece para a gente é a guia página inicial. Sempre que a guia ela está aberta, aparece a faixa de opções. Então abrir o Excel, ele vai mostrar a guia página inicial aberta com a faixa de opções, onde nós temos aí as ferramentas organizadas em grupos. A área de transferência é um grupo, dentro desse grupo nós temos 4 ferramentas: colar, recortar, copiar e o pincel de formatação. Quando você tiver alguma dúvida no nome da ferramenta, posicione o cursor em cima, que ele vai aparecer uma caixinha de diálogo com o nome da ferramenta e embaixo a descrição dela, a finalidade dela. Então na página inicial nós temos também o grupo fonte, que vai ser muito utilizado nessa parte inicial aí do nosso treinamento. Grupo fonte nós temos as ferramentas de formatação de texto, tipo de fonte, o negrito, o itálico, o preenchimento. Então posicionou o cursor em cima da ferramenta, ele mostra uma caixinha de diálogo com o nome dela e com a finalidade. Grupo alinhamento também nós vamos utilizar com bastante frequência, para fazer o alinhamento das informações dentro da célula. Grupo número, guia inserir. Ao abrir a guia inserir, vai aparecer a faixa de opções dessa guia, com todas as ferramentas organizadas em grupos. Então nós temos aqui o grupo tabelas, o grupo gráficos, mini gráficos. Um pouco abaixo do nosso grupo, nós temos do lado esquerdo a caixa de nome. Coloquei o cursor em cima, caixa de nome. Ele vai mostrar o endereço da célula, Então o Excel ele é um programa de planilha eletrônica. O que é a planilha? É o conjunto de colunas e linhas. O Excel é utilizado para a gente organizar os dados de maneira tabular, em formato de tabela, e também é uma excelente ferramenta para calcular e também para geração de relatórios. Caixa de nome, ela vai exibir o endereço da célula, Então no Excel, nós temos aí, ele nada mais é do que uma grande tabela. Aqui em cima nós temos o cabeçalho, que faz a identificação das colunas. Então a identificação das colunas é realizada através de letras. Então a coluna A é a primeira coluna B, C. Do lado esquerdo, a identificação das linhas. As linhas são identificadas por números. Sempre que a coluna ela der de encontro com uma linha, cada retângulo desse que vocês estão visualizando é uma célula. Então, cliquei aqui na primeira célula e vai mostrar o endereço da célula, que é o encontro da coluna A com a linha 1. Então, célula A1. Aqui eu posicionei o cursor na célula B2, coluna B, linha 2. Logo à frente da caixa de nome, nós temos a barra de fórmulas, Que ela vai exibir a informação que tem dentro da célula, ela é utilizada para edição de célula e também para inserção de funções através do nosso assistente, FX, e fórmulas, Que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente. Eu gostaria que vocês observassem a nossa caixinha de nome. O cursor, pessoal, ele está no seu comportamento natural, essa coisinha branca, Se eu pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar, eu estou com essa célula selecionada, com a B6. Ela está um pouco mais espessa, com essa bordinha mais escura, e tem um quadrado aqui embaixo. Eu estou selecionando o meio da célula, Eu vou pressionar o botão esquerdo, se eu descer, olha lá a caixa de nome. Quantas linhas eu estou selecionando? 7. Se eu levar para os lados, ele vai mostrar a quantidade de colunas que eu estou selecionando. Também mostra a quantidade de linhas e colunas aí selecionadas. Então a área selecionada ela fica com a borda mais escura. E lá no canto inferior direito vai mostrar um quadradinho, que é a nossa área de auto preenchimento, que também a gente vai explorar um pouquinho mais para frente. É importante também, além de conhecer o layout da tela,
Então, nós vimos, né, a barra de título, as guias, faixa de opções, os grupos. Aqui embaixo nós temos a barra de título, tá? Vai mostrar as formas de edição da planilha. Nós temos também o nosso controle, ó, de zoom para reduzir e aproximar a planilha. Tá, eu vou posicionar o cursor aqui na célula 1 para a gente navegar na nossa planilha. Tá? Então o Excel ele é muito utilizado no meio corporativo porque ele foi desenvolvido para trabalhar com muita informação. Nós temos a célula 1, eu vou pressionar a tecla Ctrl e setinha para baixo. Olha lá na nossa caixa de texto. Há 1.048.576, ou seja, a quantidade de linhas que nós temos aí na planilha. Lembrando que a gente está na primeira planilha. Tá? Nessa pasta de trabalho, nós podemos trabalhar com uma ou com diversas planilhas. Clicando no sinal de mais, eu crio outras planilhas. Tecla Ctrl, seta para a direita. Caixa de nome, ó, XFD 1.048.576. Essa é a última célula aí da planilha. Tá? Então, numa única planilha, nós temos mais de 1 milhão de linhas e mais de 16.300 colunas. Ctrl seta para cima, eu estou na última coluna e na primeira linha. Ctrl seta para a esquerda, eu voltei lá para a célula A1. Tá? Lembrando que eu estou na minha primeira planilha, planilha 1. Eu posso renomear minha planilha. Eu posso dar um duplo clique, ó, ficou mais escurinho. O cursor, né, ele apareceu da maneira de edição, que é esse tracinho. Eu posso escrever aí para editar. Posso renomear também, ó, clicando com o botão direito do mouse, renomear. Eu vou colocar aqui, ó, edição. Entra para confirmar. E ainda pelos comandos, página inicial, ó, grupo células, ferramenta formatada, vou clicar na seta para baixo, vai abrir o submenu, renomear planilha. Tá? Posso renomear por aqui também. É importante que a gente conheça também, né, além da tela, os comportamentos do cursor. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, esse slide com os comportamentos do cursor. Pode tirar um print da tela, seleção natural, comportamento que a gente já utilizou. Seta preta para a direita é a seleção de linha, tá? O comportamento ele altera de acordo com o posicionamento do mouse. Ó, seta para baixo, só vai aparecer esse cursor quando a gente posicionar o cursor nas letras que fazem identificação da coluna. Mover conteúdo, a setinha de 4 pontas, que só vai aparecer quando a gente clicar na borda aí da célula para mover conteúdo. Traço com seta para direita e esquerda, altera a largura de coluna, então esse comportamento aparece quando a gente posiciona o cursor entre uma coluna e outra. Traço com seta para cima e para baixo, altera a altura da linha, esse comportamento aparece quando a gente posiciona o cursor entre uma linha e outra. Isso lá no cabeçalho, tá, pessoal, das colunas e das linhas, já vai ver na prática. Sinal de mais é o autopreenchimento completamente de fórmulas e funções, e o tracinho, a edição é de texto. Então, muito bem, ó, se eu posiciono o cursor aqui em cima, onde tem as letras, tá, o cabeçalho das colunas, observe que ele muda de comportamento, ele mostra uma setinha para baixo. Se eu der um clique, ele vai selecionar a coluna. Caso eu queira selecionar mais de uma coluna, eu posso usar, se eu quero selecionar colunas de forma aleatória, tá, eu selecionei a coluna A, vou manter o Ctrl pressionado, eu vou selecionar a coluna C, vou dar um clique. Vou dar um clique aqui com a tecla Ctrl pressionado no E e no G. Muito bem, eu soltei o Ctrl, então eu tenho 4 colunas selecionadas. Quando eu posiciono o cursor entre uma coluna e outra, o cursor ele muda de comportamento, ele vai mostrar esse traço com seta para os dois lados. Ó, ele muda a largura da coluna, eu vou manter pressionado o botão esquerdo do mouse, para a direita ele aumenta a largura da coluna. E olha que interessante, ele vai alterar a largura de forma proporcional em todas as colunas selecionadas. Eu posso também fazer o ajuste nas linhas, tá? Eu vou posicionar o cursor no número 1, ó, ele mudou de comportamento, eu vou dar um clique, seleciono a linha inteira. Se eu pressionar a tecla Ctrl, né, enquanto eu clicar nas outras linhas, ó, linha 3, 5 e 7. Então, selecionei as linhas de forma aleatória.
Vou posicionar o cursor entre uma linha e outra, ele vai assumir esse comportamento. Eu posso aumentar ou diminuir a altura da linha. Também, ó, proporcionalmente, né? Todas as linhas aí selecionadas. E se eu quiser selecionar de forma sequencial, né? Eu vou usar a tecla Shift, ó. Vou selecionar aqui a primeira linha. Vou manter agora o Shift pressionado e vou vir aqui na linha 10. Ó, selecionou todos na sequência. Entre uma linha e outra, ele vai aumentar ou então, ó, posso diminuir as linhas aí de forma proporcional. Vou clicar dentro da planilha para tirar essa seleção. Eu vou selecionar minha planilha inteira para voltar à largura aí do seu original, tá? Entre o A e o 1, eu tenho uma área para seleção de planilha inteira. Vou pelos comandos agora. Página inicial, grupo células, ó, formatar, altura da linha. Então, aqui na caixinha eu vou colocar 15, que é a altura da linha padrão. Agora eu vou voltar, no formatar, largura da coluna, 8,43. Eu vou escrever primeira, escrita no Excel. Então, eu escrevi uma frase, né? Se eu observar, pressionou o Enter. Ó, se eu observar, aparentemente, né, o texto está invadindo as células do lado. Agora, se eu clicar na célula A1, eu consigo visualizar a informação que está dentro da célula. Primeira escrita no Excel. Se eu clicar na célula B1, não mostra nada. Tá? Então, aqui, pessoal, eu preciso aumentar a largura da coluna. Eu vou posicionar o cursor entre o A e o B, mudou de comportamento, eu posso dar um duplo clique, ele ajusta aí ao conteúdo. Aqui na célula B1 eu vou escrever novamente, ó, primeira. Só que agora eu vou dar uma quebra de texto, tá? Eu quero que a palavra primeira apareça em cima e escrita embaixo. Alt Enter, eu forço a quebra de texto. Olha meu cursor onde está. Esse é o comportamento, né, de edição de texto. Observe que quando eu estou com a célula aberta, quando eu estou escrevendo, as ferramentas elas ficam desabilitadas. Primeira escrita. Ó, Alt Enter novamente, que eu quero dar outra quebra no Alt Enter Excel. Vou pressionar o Enter. Sumiu, né, pessoal, o texto. Ó, se eu observar aqui na barra de fórmula, ó, primeira, vou clicar aqui na setinha para baixo dela. Escrita no Excel. Eu preciso aumentar a altura da linha para exibir a informação. Então, eu vou posicionar o cursor entre o 1 e o 2, pressionar o botão esquerdo do mouse, aí eu vou aumentar. Dessa maneira, eu que ajustei, né, com a quebra, aumentei um pouquinho a largura da coluna também. Onde vai acontecer a quebra de texto? Ó, vou centralizar e colocar aqui no meio. Tá? Então, foi definido onde acontece a quebra aí de texto. Deixa eu colocar centralizado no meio. Tem também a ferramenta do próprio Excel para quebrar texto automaticamente. Então, vou escrever primeira, direto, ó, escrita no Excel. Vou pressionar o Enter. Aparentemente invadiu as salas do lado, a gente sabe que não, tem que dar uma quebra de texto aqui. Página inicial, grupo alinhamento, a ferramenta, pessoal, está em cima do mesclar, ó, quebrar texto automaticamente. Ó, na dúvida, põe o cursor em cima que mostra a caixinha de diálogo com o nome da ferramenta. O Excel que está definindo a quebra de texto. Ó, observa que ele vai alterar de acordo com o ajuste aí da linha e da coluna. Quando a gente força a quebra de linha, a gente pode aumentar e diminuir. A quebra vai acontecer onde a gente definiu. Tá certo? Então, nós podemos também colocar novas planilhas aí no Excel. Antes disso, vou alterar também a cor da minha planilha, botão direito, cor da guia, vou deixar aqui um verde. Então, a minha guia para edição, né, a primeira planilha, ela parece um gradiente, né? Mas eu alterei a cor dela para uma cor sólida verde. Eu vou abrir uma outra planilha aqui do lado, nova planilha. Tá vendo como mudou a cor? Vou alterar a cor dessa aqui também. Vou colocar aqui um azul.
Tá certo, pessoal? Então, é uma aula introdutória aí para a gente conhecer a tela do Excel e as primeiras edições aí de texto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.